Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Separei aqui um corte do programa ESPN FC com Zinho Pascoal, Jean Oddi e a Daniela Boaventura. O nosso assunto aqui é top, hein, galera? Flamengo vence o Botafogo com gol do Carolino! Léo Pereira voando baixo, dentro e fora de campo. O homem apaixonado. Cara, é outra coisa, né? O cara apaixonado é tudo, né? Vamos lá pro vídeo então, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como crédito, sim. Bora! A pessoa ainda precisa dele. Deixa meu tetra aí que eu já vou começar esse Flamengo e Botafogo com ele, porque eu quero saber o que ele achou tem dessa... isso? Tem isso, teve isso ontem. Gol de zagueiro, gol do Carolino. Eu falei, Carolino, vocês torceram o nariz aí. Eles torceram o nariz aqui, Tetra. Ele tá gostando do apelido. Deixa o menino ser Carolino, que pelo menos tá fazendo gol e marcando bem. Carolina é boa, né? Enquanto ficam falando que vão contratar zagueiro, que vai chegar o Léo Ortiz, que vai... O melhor jogador nesse início aí do Flamengo é o Léo Pereira, gente. Só ver os clássicos. Não vou nem conhecer. Porque o jogou contra dois times de menor investimento no Rio, foi para a pré-temporada, mas ele termina o ano bem ao lado do Fabrício Bruno. A dupla ganhou consistência e era incontestável. Mesmo o Flamengo oscilando o ano passado, oscilando, o Léo Pereira, que era um cara que a torcida pegava no pé, ele tem uma temporada que a torcida o aplaude e acredita e tem confiança. Tanto é que Pablo não tem chance, Rodrigo Caio voltando de contusão também não, Davi Luiz foi para o banco. Então ele inicia muito bem, novamente, não só fazendo gols, mas contra o Vasco ele salvou, né? Ele deu uma de goleiro, ele que tirou 2 gols, né, que era para o Vasco, né? As chances mais claras foram do Vasco, mesmo o Flamengo sendo um pouco superior. Mas um clássico ontem muito truncado, muito pegado, muita aplicação, muita vontade dos jogadores de pegada, de não dar espaço um para o outro. Está sendo muito isso, mais ou menos o que foi Palmeiras e São Paulo. Não foi, novamente, também não foi um clássico de brilho técnico, de jogadas individuais, de grandes chances, né, de criatividade, pelo talento principalmente que esse clássico, eu estava muito naquela expectativa, muito talento dentro de campo, muito bons jogadores. Estreia do Luiz Henrique pelo Botafogo, que tem uma atmosfera diferente, mas não foi. Ofensivamente, as duas equipes deixaram a desejar. Teve muita competição, muita disputa. Mas jogo, qualidade, criatividade, aquele clássico assim, que a gente vê grandes jogadas, não foram tantas. E o Flamengo ganha numa bola parada, né? num jogo aéreo, que foi mais o que teve no final do jogo. As mudanças que foram feitas, né? Entra Bruno Henrique, que tem estatura, que também faz jogada pelo fundo. Luiz Araújo, lado do Flamengo que eu estou dizendo, né? Por mais que o Gabigol não fique tanto dentro da área, mas tenho visto o Gabigol entrando com muita vontade, chamando a torcida, falando com seus companheiros, querendo a vaguinha dele, buscando essa competitividade. Mas assim, bem aquém ainda do que o Flamengo pode render. E do lado do Botafogo, até que eu vou falar, não é que o Botafogo jogou um grande futebol, mas o que ele vinha jogando no Campeonato Carioca, o que ele vinha apresentando, fez um jogo até interessante, de equilíbrio com o Flamengo, que teve mais posse de bola, que finalizou mais, mas um Botafogo que encarou, que tem bons jogadores. Acho que o Tiquinho ainda não jogou o seu melhor jogo. E Mais a escolha do Thiago Nunes, para finalizar, com 3 volantes no meio, né? Ele coloca ali o Júnior Santos pelo lado esquerdo e o Luiz Henrique pelo lado direito, com o Tiquinho como centroavante, mas vem com 3 volantes. Nenhum deles são meias. Por mais que o Tietchan saia um pouquinho mais, né? O Marlon também sai um pouquinho mais, o Danilo ficava mais, mas não é a mesma coisa você ter um meia, porque o Eduardo também não está no seu melhor momento. Quando entrou no segundo tempo, acho que melhora um pouquinho essa qualidade no meio, mas deixou a desejar tecnicamente as duas equipes. Ainda eles vão estrear. Nenhum dos dois estreou não na temporada, Pascoal? Eu acho que a torcida do Flamengo saiu... A torcida do Flamengo não gosta que o Flamengo ganhe jogo por ganhar. Especialmente no Maracanã. A torcida do Flamengo, quando joga no Maracanã, quer que o time jogue mas eu acho que na e bacia vença. das almas ali, que foi o gol, pode ficar brava depois. Na hora, dá uma comemorada. Não, vai comemorar o gol.
Mas sai com um sentimento assim, nossa, mas é isso que nós... Comemorou muito. Mas na hora do gol comemora, mas vai embora dizendo assim, mas é isso só que a gente joga? É só esse modelo aí que a gente joga? É no travadinho? O time do Flamengo precisa deixar de ser robô. É muito robotizado. O De La Cruz é o De La Cruz é aqui, o Arrascaeta é aqui, o Gerson é aqui, o Cebolinha é aqui. Quem é que define isso? Não teve? Não, quem é que define isso num time? Isso é o treinador. Mas é próprio do Tite. Início de temporada, o Tite faz isso mesmo. Fez isso no Corinthians, fez quando chegou na seleção brasileira e fez agora no Flamengo. Lembra quando o Tite chegou no ano passado? Como é que o time mudou o seu comportamento em campo? Sim. Cada um fazendo a sua? Porque ele quer que os jogadores todos conheçam os parâmetros que têm que ser adotados. E depois ele vai soltar um pouco. O Tite vai soltar um pouquinho. Mas está muito distante. Muito distante. O De La Cruz saiu com um problema no ombro ontem, né? Não voltou para o segundo tempo, né? Sim. Ele saiu depois, mas o Tite falou que estava programada, né? A saída do De La Cruz. Ele machucou o ombro, corre o risco de não jogar no sábado, exato, né? Foi uma coisa que juntou a outra. Ele falou que ele sairia de qualquer maneira, né? Só para dizer, só para terminar, o Flamengo tem time para jogar muito mais do que está jogando. Não é um pouco mais, é muito mais do que está jogando. Eu também espero muito mais do Botafogo. E parar com esse negócio de jogar depois dos 30 minutos, bota todo mundo dentro da grande área. O Botafogo precisa parar com isso. Essa síndrome, esse medo. Joga a bola. O Botafogo é gigante, o Botafogo é grande. Vocês precisam entender isso. Não dá para passar os 15 minutos finais tomando bolada na trave, tomando bolada no goleiro, tomando bolada no zagueiro. Gostei desse Barbosa, esse zagueiro que o Botafogo arrumou, é bom. O lateral direito é bom também. O lateral direito também é bom. Então, precisa jogar. Não precisa jogar amedrontado contra ninguém. É o Botafogo. Mas o ano passado a torcida está com trauma. Passa dos 40 minutos, a torcida está com trauma, porque o time toma um monte de gol depois dos 40. Pega a relação de gols que o Botafogo tomou depois dos 40 minutos. Você vai se assustar. É muita coisa. Contra o Palmeiras só tomou 2. Então, gente, depois dos 45, inclusive, que tomou 2. Então, gente, o Botafogo precisa voltar a se agigantar. Voltar. A síndrome acabou. Esse negócio de, eu preciso trabalhar psicologicamente a cabeça do jogador. Não. É só dizer para eles que eles jogam no Botafogo. Que jogou o Garrincha. Que jogou o Nilton Santos. Que jogou Zagallo. Que jogou Gerson. Eu posso enumerar um tanto de outros jogadores que jogaram lá. Mas, puxa vida, se amedrontar todo o jogo, contra o time que o Zinho representa lá, o Nova Iguaçu, estava ganhando. Não era isso? Tomou um empate, não foi isso, Zinho? O empate foi com o Vasco. Com o Vasco? Foi? 2-2. O Nova Iguaçu ganhou do Botafogo. Foi contra o Nova Iguaçu. Contra o Nova Iguaçu foi o Botafogo. Então o Vasco perdeu do Nova Iguaçu? Um empatou e o outro perdeu. Não, contra o Botafogo. O Vasco perdeu. O Botafogo fez 2-0 no Nova Iguaçu. E o Botafogo empatou. E Flamengo empataram. Só o Fluminense ganhou do Nova Iguaçu. Então, o Botafogo fez 2-0 e achou que estava bonito. Foi jogar lá atrás. Tomou 2 gols. Ontem achou que o empate estava legal. O empate não está legal. Botafogo e Flamengo. O empate tem que ser visto como um resultado que não é bom. Tem que correr atrás da vitória. Desculpa aí, Jean. Não, imagina. Eu fico aqui, sabe? O time do Botafogo é legal, mas precisa parar com essa síndrome, esse medo de tomar gol no fim do jogo. Jean, eu acho que tem uma questão de treinadores, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir o Thiago Nunes. Ele fala que foi bom o jogo, dentro da proposta que ele colocou para o Botafogo. E do outro lado, o Pascoal tinha dito antes a respeito de um futebol quadrado ainda do Flamengo, e eu sou obrigada a concordar com ele que falta muita criatividade para um elenco dessa grandeza, com essa quantidade de peças, assim. E, mais uma vez, eu acho que passa um pouco pelo treinador também, porque quando você, não me entendam mal, mas para tirar Cebolinha e Pedro e colocar Bruno Henrique e Gabriel, 6 por meia dúzia em todas as substituições, eu posso ir lá fazer. Então, é interessante, Dani, porque, primeiro, eu acho que assim, aí vale para os dois de fato. Eu acho que o jogo de ontem era para ser jogado com mais leveza. Não estou dizendo sem seriedade,
Mas não era um jogo que valia taça, não era um jogo que valia vaga, era um jogo de fase de grupo de campeonato estadual. Ah, mas é clássico. Sim, é clássico, mas você precisa jogar esses clássicos que são jogos contra adversários fortes e que valem menos, não vou dizer que valem pouco, mas que valem menos, até para fazer os testes ou as experiências. E o Tite logo de cara refutou o termo teste por conta dos jogadores e tudo mais. Só que assim... É importante que você faça isso quando dá para fazer, porque na hora que começar o Campeonato Brasileiro por pontos corridos, é 3 pontos. Aquilo ali vai até a 38ª rodada, valendo exatamente a mesma coisa. Então, eu acho que esse é o momento de você buscar as soluções criativas contra adversários fortes, porque também não adianta pegar o Audax, não adianta pegar o Sampaio Correia e querer fazer testes ofensivos. Vamos ver como a gente se sai contra esse Audax, que está na lanterna do Campeonato Carioca. Então, assim, não dá. Você tem que fazer nessas horas também. E aí eu acho que os dois times tiveram essa postura de levar muito a sério no sentido de tratar aquele jogo como se você tomasse um gol ia ser um desastre e tudo mais. Não pode ser assim. Só que aí eu vou pegar um ponto. As vaias, quase que intermitentes da torcida do Flamengo ao seu time, de alguma maneira justificam o medo do treinador. Porque se você é vaiado o tempo todo num jogo como esse, e não é o primeiro ano que acontece, é um ano após o outro, um ano após o outro, um ano após o outro, a tendência é que os técnicos que conhecem o ambiente em que eles estão inseridos, cada vez mais vão dizer, não, aqui eu não posso fazer teste. Fase de campeonato estadual não é para fazer teste. Porque o Paulo Souza talvez tenha exagerado, acho que exagerou na quantidade de testes, ok, mas para mim aquilo ali tinha que ser tratado como treino, era treino. Aquilo ali era coletivo, era para vamos ver se funciona, se não funciona, onde não funciona. Porque os caras não têm esse tempo para fazer isso. Onde eles podem fazer? Nessa fase que não vale absolutamente nada, porque é óbvio que o Flamengo vai se classificar. Né? É óbvio que o Flamengo vai se classificar. Não precisa se preocupar com a pontuação em relação à classificação. Então, eu acho que tem um pouco desse medo que também é consequência da reação que a gente tem aqui no Brasil, com jogos que valem muito pouco nesses campeonatos estaduais. E você brinca comigo em relação aos estaduais, Sim. Dani? Mas eu acho que assim, na hora que tem a semifinal, na hora que você tiver um Botafogo e Flamengo, um Fluminense e Vasco, aí não. Aí você tem que... Não é mais para fazer teste. Aí você tem que ter chegado a uma conclusão, que isso foi o problema dos últimos técnicos do Flamengo, o VP, por exemplo. Você tem que ter chegado a uma conclusão de que meu time é esse, isso funciona, isso não funciona. Mas até lá, você deveria poder fazer essas experiências. O Tite, claramente, é o oposto, e aí não estou nem entrando no juízo de valor, mas é o oposto dos técnicos que recentemente passaram pelo Flamengo e que usavam o estadual para fazer testes. Ele quer ter um time consolidado. Sim. Ele já tem definido na cabeça dele qual é a equipe e ele tenta fazer com que essa equipe jogue. E na hora que faz as mudanças, como você disse, faz mudanças pensando na manutenção daquela ideia. Então, beleza, você tem um ponto ali pelo lado esquerdo, é o Cebolinha, você vai tirar o Cebolinha para pôr o Bruno Henrique. Você vai tirar o Pedro para pôr o Gabigol, ainda que eles tenham características diferentes. Sim, é a mesma coisa do Dela Cruz e o Luiz Araújo, isso. Mas são mudanças que estão ficando compactadas como pontos casados, isso. Né? Sai esse, entra esse. Compartimentado ali, aquele pedaço do campo vai ser aqueles 2 jogadores e tal. Agora, eu acho que, enfim, isso é um pouco a característica do Tite. E isso não exclui a qualidade que o Tite tem como treinador. Mas claro que, enfim, foi desagradável o jogo de ontem. Eu achei que ia ser diferente. Eu confesso que achei que ia ser diferente, que a gente ia ver mais ataque, os times um pouco mais soltos. O Zinho já coçou a cabeça, já coçou o nariz, já olhou para baixo. Ô, meu Tetra, eu acho que você vai por uma outra linha. Então, para te ouvir, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar o Tite para falar, porque ele fala disso. E aí você vai na sequência, que eu acho que você vai mais por essa linha aí. Então, fala, Tite, para o Zinho complementar. Coordenação fina... ela se pega com o tempo. O atleta vai adquirindo a sua melhor condição. Eu estou falando de todos, estou falando nossa, estou falando do Botafogo, estou falando de todas as equipes. Ela retoma uma finesse maior com uma sequência de jogos. Ela é inevitável, precisa desse. Ela é da jogada individual, mas ela é do posicional. Eu digo, a gente não engessa na frente. A gente dá o plano criativo. Então, por vezes ele vai ser do drible, por vezes ele é da tabela, por vezes ele é da assistência. O Arrascaeta é um jogador assim.
Que ele sempre, eu lembro que ele fala para vocês que ele precisa de uma sequência de jogos. Eu ouvi mesmo quando nós estávamos no Flamengo, não era assim? Para adquirir seu melhor ritmo. E os atletas necessitam para encontrar essa finesse. E aí, meu tetra, é por aí? É esse o caminho que o Tite está percorrendo e você concorda? Assim, eu sempre fui um jogador muito tático também, né? Então, assim, uma coisa que eu critiquei o Flamengo em alguns momentos de temporadas era o Flamengo sem a bola. O Flamengo com a bola, pelos jogadores que tinha, sempre foi criativo, sempre são jogadores que quando estão inspirados, eles individualmente... Muitas vezes a gente fala, o Flamengo não está jogando muito bem, está resolvendo muito no individual, porque tem muito craque, muito bons jogadores, e uma hora um resolve aqui, uma outra hora o outro resolve ali. Ouvi muitos comentários dessa maneira, de um Flamengo que foi campeão nos últimos anos. Eu acho que o Tite chega com uma proposta diferente, até como o Jean falou, de outros treinadores. Porque o Flamengo é muito cobrado de ter uma organização sem a bola. Porque o Flamengo quer ganhar o Campeonato Carioca? Quer. Não quer deixar o Fluminense ser tri, né? Não quer deixar. Né? Ou no Vasco, ou o Botafogo, ou o Nova Iguaçu, ou o Boa Vista, ou o Madureira, que estão ali na parte de cima da tabela. Não quer. Título é muito importante. Você iniciar um trabalho com título é muito importante. Mas acho que o Tite está visualizando muito o que vem pela frente. E pela frente vem confrontos com times que estão no mesmo nível. O Flamengo pode ter o melhor elenco, mas time 11, tem muitos times que estão para com o do Flamengo. Né? Se montaram boas equipes, já estou falando no Campeonato Brasileiro, né? no futebol brasileiro. O São Paulo hoje tem um time, né? O Atlético Mineiro tem um time, o Palmeiras já tem um time há muito tempo, o Fluminense tem um time, o Internacional está montando um time, o Grêmio vai contratar, e aí vai. Então, assim... Eu acho que o Tite busca esse equilíbrio, que sempre foi o tom da carreira dele. Não vejo essa coisa que estão falando de ser robotizado. Porque, assim, desde que eu conheço o Cebolinha, é ele jogando pelo lado esquerdo. Eu não vejo o Cebolinha com liberdade de cair lá pelo lado direito, de vir por dentro. É ele aberto, fazendo 1 contra 1, ou puxando para dentro para bater. E ter essa coisa da velocidade, do drible. Mas quando perde a bola, vai ter essa obrigação de voltar para marcar, que o futebol exige isso. Desde uma seleção aí que tinha um cara lá que nem eu chamava ele de enceradeira, que mudou o conceito. Mudou. Depois de 94, as pessoas começaram a entender que o futebol brasileiro não é só com a bola, não é só o jogo lindo, bonito, tem que se comprometer. E eu já boto isso para a seleção brasileira. Para ganhar de novo um título, vai ter que ter um comprometimento sem a bola, que senão fica para trás contra os times europeus, contra as seleções europeias, que tem essa disciplina. Aí a Croácia chega na final. A Croácia tem melhores jogadores, tem melhor futebol que o Brasil? Não tem. Mas são comprometidos, são determinados. Né? Então, assim, tem a parte de você ser um pouquinho robô, Pascoal. Jean, vocês estão entendendo. A nossa comandante aí é craque nessa parte tática. E eu discordo só de que o Tite, quando faz as mudanças, não está mudando. O Luiz Araújo não é a mesma característica do Não é, mas foi o que a gente falou, Quando ele bota... Você muda a característica, mas as substituições, pelo menos assim, o que me incomoda é que as substituições elas ficam automatizadas. Como ele quer o modelo de jogo, a substituição também é assim. Porque, por exemplo, o Cebolinha, que você deu exemplo, é óbvio que ele vai jogar na esquerda. Só que, de repente, num jogo mais truncado, não dá para você colocar um outro volante para ajudar na marcação e liberar ele para não precisar voltar, em vez de fazer só esse tipo de substituição. Esse é o meu ponto, não é na movimentação do jogador. Mas assim, você acha que o Bruno Henrique tem a mesma característica do Cebolinha? Não acho. Não estou dizendo que ele substitui peças iguais. Eu acho. Ali é até mais parecido, né? Não, mas o Bruno Henrique tem uma característica de entrar como centroavante que o Cebolinha não tem. Sim, claro. Eu acho que sim, mas... Eu acho que quando ele coloca Bruno Henrique e Gabigol, é uma dupla de ataque
com características diferentes de Pedro e Cebolinha. Concordo. Não, mas o que a Daniela está falando é mais ou menos assim. Levantou a plaqueta, vai sair o Cebolinha. Já Você sabe que vai entrar o Bruno Henrique. Já sabe que vai entrar o Bruno Henrique. É isso. Saiu o Pedro, Mas já sabe que vai entrar o Quem que Gabigol. vocês queriam que entrasse no lugar de Cebolinha? Ué, não sei, muda o sistema de jogo, você tá tendo dificuldade? Eu até acho que na hora que ele coloca muda, o Luiz porque Araújo... quando entra o Bruno Henrique com o Gabigol, o Bruno Henrique entra na área e o Gabigol sai para vir jogar com o meia. Isso é uma mudança tática, porque o Pedro fica e o Cebolinha fica mais aberto. Quando entra o Bruno Henrique, ele pisa mais na área, porque o Gabigol se movimenta mais. Sim. E aí ele tem um ponta pelo outro lado, que é mais do drible. Ele inverte o lado do agudo. Se era o Cebolinha com o De La Cruz, aí ele coloca o Luiz Araújo e o Gabigol que sai da área. Sim. Então, assim, eu não acho que é umas mudanças. Pode ter sido repetitiva essas substituições, mas os jogadores que entram é com características diferentes. Agora, eu acho aquilo que ele falou. Tem parcela de culpa ele, mas os jogadores têm que jogar mais. E os jogadores? Bom ponto. Ele não está falando pro Arrascaeta mudar a característica dele. Então, ele não está no melhor momento ainda. E me parece até, Nezinho... Ele e outros, do time todo. Que a própria torcida, a gente vê, porque a torcida, como eu disse, ela vaiou quase que o segundo tempo inteiro. No intervalo, a vaia No intervalo, a vaia sentida. foi sentida e as críticas foram aos jogadores. Porque eu acho que também é uma coisa que só o Tite fez, da maneira como fez, e que talvez só ele tivesse o tamanho para fazer como ele acabou fazendo. Sentar os caras de 2019 no banco. É isso, porque ele, na verdade, ele coloca no banco os dois principais protagonistas daquele que foi o ano que é lembrado até hoje pela torcida do Flamengo. Porque nada que veio depois, e muitos títulos vieram depois de 2019, mas parece que a referência é sempre 2019. E aí, em 2019, você tem dois caras que indiscutivelmente foram os protagonistas. Alguns podem achar o Gabigol mais importante, outros o Bruno Henrique, mas é entre eles, não tem muita discussão. E o Tite pegou e fez essas mudanças. Eu nem acho que, em relação ao Bruno Henrique, se justificasse muito aquela coisa de dizer precisa colocar no banco os caras que também acham que tem lugar cativo no time, porque eu nunca vi o Bruno Henrique com essa postura. Em momento algum, ele me pareceu o cara que ele ficou muito tempo fora por conta de lesões, por problemas físicos dos mais diversos, mas quando ele volta sempre bem, e acho até que voltou bem no ano passado também. Quer dizer, só que tudo bem, aí o Tite prestou um serviço ao Flamengo, porque senão o Flamengo, do jeito que é, daqui a pouco estava vendendo o Cebolinha de novo, então o Tite prestou um serviço ao Flamengo ao trazer o Cebolinha de volta. Porque o Flamengo é muito isso. Como tem muito dinheiro e os caras, eles contratam nomes meio que óbvios, porque não é que o Flamengo tem sacadas. O Flamengo tem indiscutivelmente o melhor elenco do futebol sul-americano, contratando jogadores absolutamente consagrados e de um nível muito alto. Só que às vezes, sim, o cara não vai bem por 6 meses, não vai bem por 1 ano, você já... põe aí na roda. Que foi o caso do Cebolinha, foi o caso do próprio Léo Pereira lá atrás, que a torcida criticou muito. Exato. Então, assim, é legal recuperar jogador e trazer de volta antes que você negocie, como, sei lá, o Marinho, por exemplo, foi negociado, como o Luiz Araújo, se de repente daqui a pouco não render, pode ser. E são caras com qualidade, eu acho que ninguém discute a qualidade desses jogadores. Então, eu acho que o mudar é positivo, é saudável. Eu entendo o que o Zinho está falando em relação à mudança de, na hora que você tem... As características são diferentes, né? Eu só acho que o que existe hoje é um clamor por ver o Flamengo produzir mais ofensivamente. Talvez esse seja o momento que te permite, ainda que a gente saiba que na hora que o bicho for pegar, ou seja, não é fase de grupo de estadual, na hora que o bicho for pegar, o time do Tite ele vai ser tático, ele vai ter todo o comprometimento, os caras de lado vão voltar para marcar. Todo mundo sabe que assim, isso vai acontecer, porque é o time do Tite. Mas eu acho que é importante ele usar esses momentos para, de repente, sair um pouco do que é até a lógica dele e uma lógica absolutamente vitoriosa, uma lógica elogiável. Para mim não tem muita discussão que ele é o melhor técnico brasileiro. Assim. Hoje o Fernando Diniz é um cara que briga por esse posto com ele, mas como eu não gosto da coisa de mudar em de um ano para outro, eu acho que a consolidação de técnicos no Brasil, ela tem que depender de mais tempo, porque aqui é tudo muito rápido. Então, eu ainda mantenho o Tite
nesse posto. Só acho que esse momento talvez seja o momento de dar umas arriscadas, de tentar encontrar soluções que ele não vai usar sempre quando o bicho for pegar, Sim. mas que ele pode ter na manga para usar Já treinadas, né? Em campo com a bola rolando valendo. Quer ver um negócio? Ô, Pascoal, dá uma olhada nos números que vão entrar aqui, porque eu quero entender... Galera, aproveitei aqui para pegar esta tela da ESPN Brasil em ritmo de pré-temporada. Jogos oficiais com menos chutes certos do Flamengo desde a estreia de Tite. Vamos lá então, hein, galera? Quando? Em 2024, janeiro de 2024, contra a Portuguesa, só que foi o time da base, né? Teve um chute certo a gol. Contra o Cruzeiro em 2023, foram 2 chutes a gol. Contra o São Paulo, em dezembro de 2023, foram 2 chutes a gol, né? 2 chutes certos. Em janeiro, Nova Iguaçu, também foi a base, né? Nova Iguaçu, foram 3 chutes a gol. E contra o Botafogo ontem, 3 chutes certos a gol. Estes são os números do técnico Tite. 3 dos 5 jogos com menos chutes certos foram neste ano, galera. Foi em janeiro contra a Portuguesa, contra o Nova Iguaçu e ontem contra o Botafogo. Cara, é o seguinte. Galera, o Flamengo está jogando, sabe como, cara? Igual terminou o ano passado, jogando da mesma forma, cara. Não mudou nada. Se você pegar o jogo de ontem, se você pegar o jogo contra o Sampaio Corrêa, se você pegar o jogo contra o Vasco, qual que é a diferença desse time para o time que terminou o ano de 2023? Com o Tite mesmo, né? Quando o Tite assume o Flamengo dá uma melhorada. Depois o Flamengo já dá aquela estagnada, aquela caída. Eu não sei por que isso acontece sempre. Pode ver. Toda vez que um técnico novo chega, dá um upgrade de ânimo nos caras, os caras correm, os caras querem mostrar serviço, dá uma melhorada e depois cai. Isso está acontecendo de novo. A culpa é do técnico? Não, porque os jogadores são praticamente os mesmos. Temos peças novas, né? Mas quem estreou? Só o De La Cruz, o Matias Vinha ainda não estreou, nem foi ainda anunciado, não, já foi anunciado, nem foi apresentado ainda oficialmente com entrevista coletiva. E o time não muda, cara. É preocupante, velho. Eu, como torcedor, neste momento estou preocupado, porque eu não sei o que esperar do Flamengo de novo nessa temporada. Porra, a temporada passada já foi um vexame, já foi desastrosa, né? Agora dá medo, né? Porque a gente vê o Flamengo de novo no modo banana e o Tite é culpado? Eu acho que não. O Tite não é ruim, cara. Ele pode estar se equivocando aqui ou ali, mas o cara é bom. Tem uma equipe boa, né? Uma equipe técnica excelente. E a gente tem que começar a culpar os jogadores, cara. Se toda vez que o time começar a jogar mal, a culpa for do técnico, ninguém vai dar certo no Flamengo. Ninguém, né? Então a gente tem que ver aí onde está o erro. Quem que está pisando na bola, né? Quem que tá jogando mal no Flamengo. A gente tem que ver e começar a cobrar o jogador, um por um, né? Porque senão daqui a pouco vão pedir a cabeça do técnico, daí vai chegar outro, dá uma melhoradinha, cai de novo e mais um ano sem ganhar nada, ninguém merece, né? Então vamos apoiar o Tite. Eu sei que o time não está jogando bem, só que a gente tem que dar um apoio também, porque só tacar pedra toda hora, ficar vaiando toda hora, isso não ajuda não, né? Temos que cobrar diretoria e jogadores. O técnico não é o único culpado, não. Pelo amor de Deus. Eu tô até nervoso, cara, porque, nossa, dá uma angústia, dá uma tristeza de imaginar o ano passado. Não quero que isso aconteça de novo, não. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Vamos pensar positivo, vai dar tudo certo. Fui!